Olá pessoal, essa é uma pequena videoaula, tá? Informativa sobre o nosso módulo de GIMP Inkscape, nosso módulo de manipulação de imagens. Como todos sabem, o módulo teve que ser adiantado, né? Veio para antes de hardware e redes. Todos os polos vão ter a formação oficial no sábado, durante o dia todo. Mas hoje eu vou postar esse videozinho pra gente falar um pouquinho sobre como vão ser essas 3, 4 primeiras aulas que vocês vão dar essa semana antes de terem a formação, tá? Como vocês estão visualizando na tela do computador, aula 1, 2 e 3. A aula 1 vai trabalhar com a interface gráfica, a aula 2 com as ferramentas e a aula 3 vai explanar um pouquinho mais das ferramentas. Como é que vão funcionar as suas aulas, tá? Elas são divididas em objetivo. O que é o objetivo? É o porquê que você vai estar passando pro aluno esse conteúdo, tá? O conteúdo, que é o que você vai dar em si para os alunos. Por exemplo, na sua primeira aula, você vai falar um pouquinho sobre os tipos de imagens, bitmaps, das vetoriais e a representação das cores e como utilizar as cores. O porquê que a gente vai explanar isso com os alunos. Porque não é interessante que o aluno saiba só utilizar o GIMP, ele tem que saber utilizar as cores também. No mercado de publicidade isso é super importante. Se eu vou fazer uma logo, por exemplo, a logo da Coca-Cola, né? A Coca-Cola trabalha com a cor vermelha, que é vida, ação, paixão. Se a Coca-Cola utilizasse a cor amarela, talvez não surtisse tanto impacto, porque o amarelo já tem outro significado. Então a gente vai trabalhar essa questão de como utilizar as cores, tanto no GIMP como no Inkscape, tá? A gente vai trabalhar as extensões de imagens. E nessa primeira aula a gente vai ver também o GIMP, só que um pouco resumido. A gente vai ver a interface do GIMP. Você como instrutor vai mostrar a interface, a barra de menu, a barra de ferramentas, a barra de camada, camadas, vetores, tá? E a gente pode fazer também uma pequena atividade com ele. Mas o GIMP aprofundado mesmo, começar a trabalhar as ferramentas, a gente vai ver a partir da aula 2, tá? A metodologia é a forma como você vai ministrar a sua aula. No caso, a gente colocou aqui como exemplo a aula expositiva com apresentação de slides. Se você não tiver um data show que você não possa apresentar os slides, não tem problema, tá pessoal? Vocês podem usar o quadro, vocês podem, por exemplo, fazer um slide, mandar para os e-mails dos alunos e pedir a todos que abram o e-mail, que visualizem, tá? O importante é você passar o conteúdo. Na apostila, como vocês podem ver, todos os capítulos elas têm exercícios, tá? E tem muito passo a passo, que são atividades práticas. Lembrando que essas atividades elas podem contar com a nota de atividades, né, que é a 4ª nota do aluno, ou então você pode usar as nossas atividades extras para contar com essa 4ª nota. Na aula 01 tem uma atividade extra já de início, né? Qual é a atividade? Pesquisar com os alunos as propagandas de grandes marcas e analisar com eles o porquê que essa marca está utilizando essa cor. No Moodle tem um material muito bacana sobre a utilização das cores, tem alguns exemplos de marcas e a utilização das cores por determinadas marcas, tá? No Moodle também há as atividades extras, tá? Na apostila tem a atividade para os alunos fazerem, a atividade prática. No seu plano de aula tem a dica de atividade extra e no Moodle também tem mais atividade extra para que vocês façam com os alunos e tem muito material de apoio muito bom, tá? Na aula 2 a gente vai começar a trabalhar as ferramentas. Quais são as ferramentas? A gente vai trabalhar corte, espelhar, seleção elíptica e texto. E vai fazer também uma atividade, tá? Trabalhando essas ferramentas. Por exemplo, na atividade que está no plano de aula consta desenvolver com os alunos um cartaz sobre a página utilizando somente o conteúdo visto. Nessas atividades os alunos já vão estar usando a criatividade dele, utilizando o conceito de cores que ele viu na primeira aula e as ferramentas que ele viu nesta aula. Sempre nas atividades a gente vai tentar trabalhar a criatividade do aluno. Na aula 3 a gente vai trabalhar outras ferramentas, né, como restauração, seleção contínua, redimensionar e também vai trabalhar o conhecimento que o aluno adquiriu até então. Na aula 3 tem a atividade 04. Por que na aula 3 tem a atividade 04? Eu estou colocando uma atividade no plano de aula, tá? Como ideias para vocês desenvolverem com o aluno.
E no Moodle tem uma atividade já pronta, com um passo a passo para que você siga esse passo a passo com os alunos. Por exemplo, na aula 2 tem a atividade 02. No Moodle tem a atividade 03. Na aula 3 tem a atividade 04, tá? Vai ter sempre uma atividade ideia no plano de aula e uma atividade com o passo a passo já todo feito no Moodle, tá bom? Qual é a atividade 04 que consta no plano? Analisar com os alunos as propagandas contidas nos jornais impressos de grande circulação. Peço para que cada um escolha uma propaganda e a refaça com o GIMP, utilizando somente o que foi visto. Não necessariamente precisa ser um jornal impresso, tá? Por exemplo, se você tem uma turma no interior e a sua cidade tem um jornal, você pode estar levando esse jornal para a sala de aula e trabalhar com os meninos as propagandas, pedir a eles para tentarem criar algo semelhante no GIMP, já para os meninos verem que eles são capazes de fazer uma propaganda com o conteúdo que foi visto até então, tá? Se não há esse jornal, você pode pesquisar na internet com os meninos, o Diário, o Jornal O Povo ou qualquer outro jornal, pegar uma propaganda simples, já que até então o conteúdo visto por eles foi pouco, e tentar reproduzir essa imagem com os alunos. Essas 3 aulas são as aulas que vocês vão dar com os alunos essa semana, tá? Na formação de sábado, a gente vai trabalhar todo o conteúdo de GIMP, todo o conteúdo de Inkscape, vai falar sobre a prova prática, sobre a avaliação teórica e alguns exercícios vão ser feitos durante a formação para que vocês meçam o grau de dificuldade e que também troquem ideias sobre atividades novas, tá? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Moodle, Vilca Neves, tá? Eu sou a tutora do curso. Cada tutor tem o seu polo. Quem for de Fortaleza vai procurar o Fabrício e o Thiago no Moodle. Quem for do interior vai procurar a minha ou o Elton. A resposta a qualquer dúvida de vocês vai ser dada em um prazo de até 24 horas. Caso vocês entrem em contato no final de semana, a gente tem um prazo de até 48 horas para responder a dúvida de vocês, tá? Lembre-se, qualquer coisa, entre em contato pelo Moodle.